Se és daqueles que vibra com cada golo e se destrói por dentro a cada derrota, senta-te, respira fundo e prepara o coração, porque hoje trago-te 5 bombas que podem virar o dragão do avesso. 5 notícias, uma atrás da outra, que mexem com o futuro do Porto, com o balneário, com a alma de quem sente este clube como uma religião. Não vou dizer nomes já, porque o impacto está nas entrelinhas, mas temos um miúdo que pode estar de saída mesmo depois de renovar até 2030. Um craque que foi oferecido, mas nem contacto houve, uma negociação que pode aliviar a folha salarial com um adeus inevitável e 2 investidas no mercado que revelam mais do que parecem. Uma esperança, outra quase impossível. Isto não é só mais um vídeo. É uma descarga emocional. É a pulsação de quem vive o Porto com fé, com raiva, com ansiedade, com orgulho. Se és dos nossos, já sabes o que fazer. Dá like, ativa o sininho, subscreve o canal e junta-te a esta caminhada até ao último segundo. Porque o que estás prestes a ouvir vai-te deixar em choque. Segura-te, portista, porque o que estás prestes a ouvir sobre o caso Hugo Camberos vai deixar-te com a cabeça a fervilhar. Isto começa mal, e começa mesmo muito mal. Porque quando o nome de Hugo Camberos apareceu associado ao Porto, muitos pensaram que vinha aí mais um daqueles golpes de mestre no mercado, um jovem talento, direto do México, para ser trabalhado e explodir no Dragão, como já aconteceu no passado. Mas rapidamente, muito rapidamente, tudo começou a cheirar mal. O Camberos tem 18 anos, é extremo-direito, joga no Chivas, e acabou de ser eleito o melhor jovem do Clausura mexicano. Um golo, uma assistência em 18 jogos. Parece modesto, certo? Mas no contexto em que se insere, com tão pouca idade, já a atuar num campeonato competitivo, o valor começa a disparar. E quem percebe disto, mexe-se logo. O Clube Bruges já meteu mais de 5 milhões de euros em cima da mesa, valor próximo da cláusula. O PSV está atento. Vários clubes estão em contacto com o jogador. E o Porto? O Porto, mais uma vez, é colocado no lote. É o clube que está a seguir com atenção. É o clube que pode avançar. Isto revolta. Isto rasga por dentro. Porque um clube que já investiu quase 100 milhões de euros este verão não pode andar a ver navios quando se trata de talento jovem e acessível. Porque se estamos mesmo a preparar uma nova era no Dragão, então temos de ser os primeiros a chegar, não os últimos a reagir. A gestão de tempo e de oportunidade tem sido um dos cancros dos últimos anos. Os nomes aparecem, os rumores crescem, mas a ação tarda. E quando finalmente se tenta alguma coisa, o jogador já está fechado no outro lado, e os adeptos ficam a perguntar-se: então para que esta dança toda? Mas o problema aqui é mais profundo. Porque o interesse em Camberos, por si só, levanta outra questão. Qual é o plano? O plantel do Porto já está carregado de extremos. Alguns jovens, outros experientes, todos com fome de minutos. Então para que serve ir buscar mais um? Vem para jogar? Vem para tapar alguém? Ou é só mais uma operação de scouting com vista à valorização, como se o Dragão fosse uma montra para os outros enriquecerem? E no meio disto tudo, o balneário sente. Claro que sente. Os jogadores olham à volta e veem que cada novo nome representa uma ameaça, uma incerteza, uma instabilidade constante. Como se fosse impossível construir uma base sólida, porque todos os dias há alguém novo a bater à porta, sem que ninguém perceba quem é titular, quem é aposta, quem é projeto. E a direção? Essa parece dividida entre tentar encontrar o próximo grande negócio e lidar com os destroços das épocas anteriores. Mas os adeptos não querem negócios. Querem vitórias. Querem alma. Querem certezas no relevado, não promessas nos bastidores. E enquanto o Bruges avança e o PSV observa com precisão, o Porto hesita. E pode estar prestes a perder mais um talento que, com a camisola certa e o treinador certo, podia render milhões e títulos. É este o ciclo. É este o drama. É esta a frustração que não larga os portistas. E o pior? O pior ainda vem a seguir. Porque o nome que está em cima da mesa agora é uma bomba. Um médio que encaixava na perfeição neste novo Porto, mas que está preso num beco quase sem saída. Aqui vai, prepara-te. Se ficaste frustrado ao ver o Porto a vacilar com Hugo Camberos, então o que te vou contar agora vai provocar algo ainda mais profundo, aquela sensação de impotência misturada com um vazio estranho, como se estivéssemos a assistir ao futuro do nosso meio-campo a passar-nos à frente dos olhos e sem conseguirmos fazer nada para o segurar. Porque agora falamos de Giovanni Fabian, 22 anos, internacional sub-21 italiano, produto da formação do Inter e uma das maiores revelações do futebol transalpino na última época.
Com 41 jogos pelo Bologna, 4 golos, uma assistência e um nível de maturidade que mete respeito, Fabian é daqueles médios completos que não aparecem todos os dias. E a verdade crua é esta: o Porto quer Fabian. Está no radar, está referenciado, está a ser seguido, mas já chegamos tarde. Mais uma vez. Porque a concorrência é pesada. Roma e Napoli já mexem nas sombras, já seduzem, já tentam convencer. E o mais preocupante é que mesmo que o Porto consiga apresentar uma proposta milionária, o Bologna já disse que não vende. Pelo menos, não neste mercado. E aqui começa o desespero. Porque não estamos a falar de mais um rumor, de mais uma invenção de verão. Estamos a falar de um jogador que encaixa no sistema de Farioli como uma luva, inteligente com bola, agressivo na pressão, com chegada à área e capacidade de liderança. Fabian podia ser o motor deste novo Porto que ainda está a tentar encontrar a sua identidade. Mas não, parece que não vamos sequer conseguir entrar na luta a sério. Porque o Bologna está a assegurá-lo com tudo o que tem. Porque o Inter, que tinha uma cláusula de recompra por 12 milhões, deixou-a aspirar. E agora, quem quiser, tem de pagar caro e convencer o jogador de que sair de Itália, com propostas da Série A em cima da mesa, para vir para o Porto é a melhor opção. E se formos honestos, neste momento, já não temos a força de sedução que tínhamos. Os tempos mudaram. O prestígio europeu do Porto ainda existe, claro, mas está fragilizado. Está ferido. E quando Fabiano olha à volta e vê que pode ficar na Série A, continuar a crescer e ainda disputar competições europeias, é natural que hesite. É natural que pense duas vezes. E isso é o que mais magoa, perceber que um jogador com o perfil ideal para liderar a nossa renovação está cada vez mais fora de alcance. Porque o tempo passa, o mercado avança, os clubes decidem. E nós, mais uma vez, ficamos a ver. E mais do que tudo, este falhanço mexe com os adeptos. Porque nomes como o de Fabiano alimentam esperança, fazem sonhar, fazem acreditar que sim, ainda conseguimos atrair talento de topo. Mas quando tudo desmorona, o vazio instala-se. E a mágoa vem com força. E dentro do clube, a tensão sobe. Porque há uma urgência brutal em reforçar o miolo. Porque Farioli precisa de gente com cabeça e pulmão no meio-campo. Porque a época já começou e os jogos não esperam. E o pior é que, sem Fabian, sem alternativas claras, e com o tempo a esgotar-se, a direção começa a entrar em modo desespero. Começa a olhar para opções de segunda linha. Começa a remexer no fundo da lista. E os erros acontecem. Mas se achas que isto já te deixa em choque, prepara-te para o que vem a seguir. Porque agora não falamos de entradas. Falamos de uma saída. Uma saída que vai aliviar milhões na folha salarial, mas que também vai abrir uma ferida que já estava a latejar há tempo demais. Há momentos em que sentimos que tudo está a desmoronar. E quando olhamos para o caso Marko Grujic, percebemos que isto já não é só uma má contratação, é um sintoma de algo muito mais grave, muito mais profundo. É um reflexo da desorientação total que se apoderou do Dragão nos últimos anos. Grujic chegou em 2020, vindo do Liverpool, com estatuto de reforço de peso. Médio alto, forte, internacional pela Sérvia, com experiência em grandes palcos. A ideia era simples, dar músculo e classe ao meio-campo. E sim, no início até parecia promissor. A primeira época foi sólida, 39 jogos, 2 golos, empréstimo renovado. Depois, a direção de Pinto da Costa decide avançar com tudo, 9 milhões de euros e contrato definitivo. Mas a partir daí, tudo desabou. Lesões atrás de lesões. Falta de continuidade. Ritmo perdido. O médio que prometia mandar no meio-campo tornou-se presença tímida, quase invisível. E o que começou por ser um projeto de afirmação virou peso morto no plantel. Na última época, 5 jogos. 5. Num ano inteiro. E com um salário brutal de 2,1 milhões líquidos por época, dos mais altos do plantel, já se percebia que era uma questão de tempo até a corda rebentar. Farioli não conta com ele. A direção quer limpar o balneário. E agora, o Real Oviedo aparece em cena. Sim, o Real Oviedo, clube modesto, sem expressão internacional, mas que vê em Grujic uma oportunidade de negócio. E os contactos já começaram. O Porto quer despachar, o jogador precisa de jogar e as negociações estão em andamento. A saída é inevitável. E aqui entra o desespero. Porque isto não é só a saída de mais um jogador. Isto é um sinal claro de como o Porto perdeu o rumo. Porque Grujic não é caso único.
É apenas mais um nome numa longa lista de contratações que custaram milhões e renderam zero. E pior, que continuam a sugar recursos preciosos, a ocupar espaço no plantel, a bloquear a chegada de sangue novo. O Dragão, neste momento, parece um edifício a cair aos bocados. Com um treinador novo a tentar reconstruir com peças que não encaixam. Com uma direção que ainda está a apagar fogos deixados pelo passado. E com adeptos que olham para tudo isto sem saber se devem ter esperança ou medo. E o ambiente no balneário é de tensão total. Porque quando um jogador como Grujic, com estatuto internacional e salário milionário, é encostado, todos os outros percebem que ninguém está seguro. A renovação está a acontecer a um ritmo agressivo e cada dia que passa é mais um nome a sair, mais um dossiê fechado à pressa. Do lado dos adeptos, o sentimento é misto. Há alívio. Claro que há. Porque libertar 2,1 milhões em salário por um jogador que nem calça é um alívio gigante para o orçamento. Mas também há frustração. Porque houve expectativas. Houve promessas. Houve investimento. E o que se retira daqui é uma certeza dolorosa. O Porto está a pagar muito caro pelos erros dos últimos anos. Pelas apostas erradas, pelas renovações mal pensadas, pela falta de planeamento a longo prazo. E se a saída de Grujic representa um corte com esse passado, então que venha. Que seja o início de uma nova forma de fazer as coisas. Mais racional. Mais clara. Mais eficaz. Mas atenção, se achas que já viste tudo, espera até ouvires o que está prestes a acontecer. Porque um nome gigante foi ligado ao Porto. E o que se descobriu deixou todos em choque. Então segura-te, porque agora vamos do caos à confusão total. Zinchenko. Sim, esse mesmo. Lateral esquerdo titular do Arsenal, ex-Manchester City, jogador com experiência de Champions, de Mundiais, de tudo, e de repente, do nada, o nome dele aparece colado ao Porto. Mas o que vem a seguir é inacreditável. Porque quando se lança o nome de Zinchenko no radar do Porto, o primeiro impacto é gigante. É daqueles nomes que fazem os olhos brilhar, que fazem os adeptos parar tudo o que estão a fazer e pensar: será que é verdade? Será que vamos mesmo buscar este craque? Mas basta olhar duas vezes para perceber que isto é uma ilusão. Uma miragem. Um daqueles rumores que não só não fazem sentido, como expõem o grau de desconexão que ainda existe entre a realidade do clube e o que se tenta vender cá para fora. Zinchenko é um dos jogadores mais bem pagos do Arsenal. O seu salário ultrapassa os 6 milhões de euros anuais. E mesmo que o clube londrino aceitasse vendê-lo, o que já foi desmentido, porque Arteta quer mantê-lo no plantel, o preço da transferência andaria entre os 23 e os 29 milhões de euros. Ou seja, tudo completamente fora do alcance do Porto. Mas completamente. Não houve qualquer contacto. Nenhum. Zero. A notícia foi plantada. Não se sabe bem porquê, talvez para agitar o mercado, talvez para criar pressão sobre outros alvos. Mas a verdade é que o nome Zinchenko não passa de fumo. E fumo irrita. Fumo distrai. Fumo engana. E quando se começa a lançar este tipo de nome no meio de uma janela de transferências já cheia de incertezas, o resultado é um só: desconfiança total. Entre adeptos, entre jogadores, dentro da estrutura. Porque em vez de reforçarmos a mensagem de seriedade, reforçamos o caos. E isso pesa. Pesa muito. Porque o Porto está a meio de uma reconstrução profunda. Já investiu quase 100 milhões de euros. Está a tentar redefinir o seu plantel, reencontrar uma identidade. E no meio disso tudo surgem estes ruídos. Estes tiros no escuro. Estes nomes impossíveis que só criam ruído. E os adeptos sentem-se enganados. Porque quando veem um nome como Zinchenko, criam esperança. Pensam num reforço de peso, num craque à altura do Dragão. E depois descobrem que é tudo falso e a frustração explode. Mas há outra camada neste erro. Porque quando se lançam nomes deste calibre, o plantel sente. Os jogadores que cá estão, os que lutam todos os dias por um lugar, percebem que estão a ser postos em causa, mesmo que indiretamente. E isso mina a confiança. Isso gera instabilidade. Zinchenko não vem. Nunca esteve para vir. Nunca houve conversas, nem hipóteses. E a grande verdade é esta: nem devia ter sido notícia. Mas o que isto revela é muito mais preocupante. Revela que o Porto, mesmo em pleno processo de transformação, ainda permite que estas distrações entrem pela porta. Que estas ilusões se espalhem como se fossem viáveis. E isso, no estado em que estamos, é um luxo que não podemos permitir.
Se queremos voltar a ser grandes, temos de parar de brincar ao mercado. Temos de ser sérios, concretos, reais. E a seguir, voltamos à realidade. Porque há um miúdo de 18 anos, com talento puro nas botas, que pode estar prestes a abandonar o dragão. E se isso acontecer, vai doer mais do que todas as saídas até agora. Segura-te, porque isto vai até ao fim. Rodrigo Mora. Este nome já devia estar nos nossos cantos. Devia estar gravado nos nossos olhos, no nosso orgulho, no nosso presente. Porque aos 18 anos, com contrato até 2030, cláusula de 70 milhões e talento a escorrer pelos pés, ele era para estar no centro de tudo. Mas não está. Não joga. Nem aquece. Nem é opção. E no meio de uma vitória confortável contra o Vitória SC, onde o Porto podia rodar, experimentar, lançar quem merece, Rodrigo Mora ficou a ver do banco. Como se fosse mais um. Como se não fosse o nosso diamante. E é aí que a bomba estala. Rui Quinta, ex-adjunto do Porto, diz o que ninguém queria ouvir. Se não joga, é porque há algo a mexer. Provavelmente um negócio. E de repente tudo muda. O miúdo que devia ser o futuro pode estar de saída. E não se trata só de números. Trata-se de símbolo. Trata-se de identidade. Trata-se de um clube que, se deixar sair Rodrigo Mora agora, sem sequer o ver brilhar de verdade, está a rasgar o seu próprio coração. O PSG está atento. Luís Campos tem o nome bem sublinhado. O talento já é internacional. Mas e nós? Vamos mesmo deixá-lo ir assim? Vamos abdicar de um craque que ainda nem começou a escrever a sua história no Dragão? Porque se ele sair, vai doer. Vai abrir uma ferida funda, daquelas que não fecham com milhões. Vai fazer-nos questionar se vale a pena acreditar na formação. Vai fazer os miúdos do Olival duvidarem se vale a pena lutar. Mas, e aqui está o grito, se ele ficar, se for aposta, se Farioli lhe der o palco. Rodrigo Mora pode ser o nosso renascimento. Pode ser o elo entre o Porto do passado e o Porto que queremos construir. Porque este miúdo joga de cabeça levantada, com coragem, com classe. Tem tudo. Tudo. E os adeptos já sentem isso. Já estão a explodir nas redes. Já pedem minutos. Já pedem visão. Já pedem alguém que, no meio de tanto estrangeiro que entra e sai, represente o que somos. O que sempre fomos. E é por isso que esta notícia é a última, mas não é um fim. É um apelo. Um aviso. Um fogo que pode reacender tudo. Porque se Rodrigo Mora ficar, e brilhar, e liderar, então sim, voltamos a acreditar. Voltamos a sonhar. Voltamos a sentir o Porto com alma. E se não ficar, então que fica a promessa de que o próximo não será esquecido. De que o próximo será valorizado. De que nunca mais vamos deixar fugir o que é nosso por distração, por medo, por falta de coragem. Comenta aí. Achas que Rodrigo Mora tem de ficar? Achas que tem de jogar já? Partilha este vídeo com quem sente o Porto como tu. Subscreve, ativa o sininho, vive connosco cada segundo. Porque aqui, todos os dias, sentimos o dragão por dentro. E lembra-te, quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta mais forte.